Vamos ler juntos, amados, esses 3 versículos. Gênesis 41, 50, 51 e 52. Nos diz a palavra de Deus: e nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que ele deu a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Amém, amados? Os irmãos podem sentar-se. Amados, no culto anterior, nós ministramos sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 6, quando o próprio Senhor Jesus disse que o profeta não tem honra na sua terra. Entendemos, amados, que existem tempos e tempos que dirigem a nossa caminhada, e em todos esses tempos Deus continua a operar. Ainda que tudo diga não, o Senhor opera para nos trazer vitória. Ainda que todas as circunstâncias possam parecer contrárias, a palavra de Deus nos diz, e nós precisamos crer nessa porção, porque a palavra de Deus é verdade. Diz a palavra que todas as circunstâncias ou todas as coisas contribuem conjuntamente num operar tremendo, dirigido por Deus, para que nós possamos ter das circunstâncias, especialmente as contrárias, as adversas, o bem, porque elas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu queria perguntar à igreja: quantos daqui, nós já louvamos hoje e sabemos que Jesus nos ama, e verdadeiramente Ele nos ama, mas eu queria perguntar agora: quantos aqui amam a Deus? Levante a mão e fala glória a Deus. Senhor, diga assim: Senhor, Teu é o meu maior amor. Amados, quando nós damos a Ele o maior amor que nós podemos produzir, Ele se alegra. E quando Deus se alegra, nós somos fortalecidos, caminhamos em vitória, porque a alegria do Senhor, diz a palavra, é a nossa força. Então, se nós sabemos que Deus opera em todas as circunstâncias, nós temos que compreender, e em compreendendo, nos alegrarmos, sabendo que todas as circunstâncias obedecem às ordenanças do Senhor. E a palavra de Deus diz, queria que você fosse comigo, nesse versículo que eu citei, lá em Romanos 8, versículo 28. Romanos 8, 28 diz assim a palavra de Deus. Vamos ler juntamente? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amados, essa palavra decreto, eu já ministrei sobre isso numa outra oportunidade. Esse decreto é uma palavra de origem grega que significa proteses. Proteses vem de pró, antes, e teses, um lugar. Significa dizer tudo quanto Deus permite acontecer em nossas vidas é para nos fazer chegar a um lugar que Ele antes já preparou. Sabe que lugar é esse? O lugar da sua vitória. O lugar onde você será honrado. O lugar onde você será exaltado. O lugar do qual e de onde o inimigo não poderá tirá-lo. Porque tudo quanto Deus faz, se permanecermos fiéis, se permanecermos firmados, durará eternamente. Deus não quer nos colocar em lugares altos para que depois o tombo seja maior, a queda seja maior. Deus quer nos colocar em lugares altos para que tantos quantos olharem para as nossas vidas possam dizer: Ele está lá, porque Deus estabeleceu para Ele um decreto e ninguém pode impedir o operar do Senhor. Mas quando Deus manifesta o seu poder em nosso favor, quando Ele move as águas em nosso favor, não importa quantos tenham se colocado contra nós, não importa quantas situações contrárias
tenham ocorrido, não importam quantas tempestades, quantos vendavais tenham tocado as nossas vidas, se nós estivermos firmados sobre a rocha eterna, e sobre essa rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus, estivermos construindo a nossa casa espiritual, e todas as áreas da nossa vida, vida pessoal, vida familiar, vida conjugal, vida profissional, vida empresarial, todas as áreas da nossa vida, serão inabaláveis, porque a rocha eterna nos sustenta, e sobre ela estamos fundamentados, e ninguém pode impedir a nossa vitória. Amados, quando Deus tem um plano para mim e para você, Ele vai fazer com que todas as situações ocorram no tempo certo, para que sejamos forjados, preparados, para que quando chegarmos ao lugar que Ele estabeleceu por seu decreto, o lugar que Ele antes determinou, antes estabeleceu, para que quando cheguemos ao proteses de Deus, nós possamos ter a consciência plena, inabalável, de que só estamos nesse lugar, porque foi o Senhor quem nos colocou lá. Às vezes nós temos a pretensão de achar que a nossa força, a nossa capacidade, a nossa habilidade, a nossa formação acadêmica, o nosso conhecimento, os nossos recursos, os recursos dos homens nos colocaram em lugares altos. Mas existem promessas de Deus para as nossas vidas, que quando nós as alcançamos, nós somos colocados nesses lugares, de onde ninguém pode nos tirar. Mais do que isso, ninguém pode nos abalar, ou nos fazer cair. Eu queria que você fosse, juntamente comigo, na palavra de Deus, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, você pode estar dizendo, mas pastor, o senhor não sabe as provas pelas quais estou passando. Pastor, o senhor não tem noção das tribulações. O senhor não tem noção de quanto tenho sofrido. O senhor não tem noção de quanto tem sido difícil para que eu e minha casa permaneçamos firmados no Senhor. Quero dizer para você que eu não conheço a situação, talvez não tenha mesmo a exata noção do que está ocorrendo, mas aquele que sonda o profundo dos corações sabe, conhece, e é Ele que está no controle de tudo. Creia nisso e descanse, descanse, porque o Senhor te sustentará. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Segura um pouquinho. A glória de Deus, o poder de Deus, o operar de Deus, se manifesta através de Jesus Cristo. Você pode dar glória a Deus. Todo o poder de Deus se manifesta através de Jesus. Ele é o resplendor da glória de Deus. Versículo 7. Queria que você lesse comigo agora, até o versículo 9. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Bem forte agora. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Você pode dar glória a Deus. Isso significa o seguinte: você é invencível. A manifestação do poder de Deus, ela ocorre, sabe por quê, amados? Porque Deus cumprirá todas as promessas que tem para você. Quantos aqui tem promessa da parte de Deus? Então receba em nome de Jesus. Deus cumprirá todas as promessas que tem para você, em todas as áreas da sua vida. Mas nós podemos entender isso quando olhamos para a trajetória desse jovem chamado José. Eu sei que provavelmente nenhum de nós, se tivesse passado
pelo que José passou, teríamos permanecido firmados, como José permaneceu. Eu queria falar um pouco sobre essa trajetória desse homem tão tremendo, que em todas as circunstâncias pelo qual passou, ao invés de olhar para as circunstâncias, ele continuava olhando para as promessas. Irmãos, isso faz toda a diferença na nossa caminhada. Sabe por que nós desanimamos? Sabe por que nós desistimos? Porque ao invés de olhar para as promessas, olhamos para as circunstâncias. Ao invés de tentar compreender o porquê que Deus está fazendo dessa forma, por que Deus está permitindo essas provas, esses açoites, por que Deus está permitindo que sejamos muitas vezes perseguidos, muitas vezes humilhados, por que Deus permite que passemos por provas que, humanamente falando, nós não teríamos como suportar. E depois, quando vencemos pelo poder do Espírito Santo, vencemos essas provas, nós percebemos que na verdade elas não foram tão sofríveis, tão difíceis de serem suportadas. O apóstolo Paulo, você está em 2 Coríntios, se estiver aberto ainda em 2 Coríntios, vamos lá no versículo 16, o Senhor está me lembrando esse versículo, 2 Coríntios 4,16, eu queria que você também pudesse ler com bastante força. Diz assim a palavra de Deus, leia junto comigo: por isso não desfalecemos. Fala, glória a Deus. Nós não desfalecemos. Continuando, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Tremendo, né, amados? Irmãos, sofremos os percalços, sofremos os ataques do inimigo, sofremos o soprar dos ventos, sofremos as tribulações, mas o nosso homem interior se renova dia após dia. Nós somos fortalecidos, forjados. Deus forja em nós um caráter cristão, faz-nos, amados, mais fortes do que o bronze. Ele diz que nos coloca como portas de bronze diante do povo, daqueles que se levantam contra nós, e ainda que toquem, não podem nos abater, não podem nos abalar, porque o Senhor é quem nos fortalece, é Ele quem nos firma. Amados, o renovar do homem interior significa que o homem espiritual, ele cresce a cada dia em meio às tribulações. E o apóstolo Paulo continua, leia comigo, 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Mas o apóstolo Paulo foi uma das pessoas que mais passou por provas. Ele fugiu dos perseguidores. Um dia ele teve que descer numa cidade, que estavam tentando matá-lo. Colocaram ele num cesto, tipo esse cesto de pães, que nós vemos os padeiros colocando, quando traz aquele, hoje já tem as máquinas que jogam os pães assim, mas antes traziam um cesto de pães grandes, assim, que dá para esconder uma pessoa ali dentro. Colocaram o apóstolo Paulo naquele cesto, amarraram o cesto, desceram ele pelo muro da cidade, para ele fugir dos inimigos. Foi preso, açoitado, acorrentado, e no meio de tantos presos, no meio de uma tribulação, de uma humilhação tão forte, ele tinha um companheiro de caminhada que chamava Silas. E quando todos achavam que ele estava ali sofrendo, ia ser destruído, abatido, ele glorificava a Deus, cantando cânticos de vitória, no meio da prisão. Aí esse servo de Deus vem e diz assim para mim e para você, incluindo-nos, eu vou dizer para você, incluindo-nos nessa verdade, porque ele não fala minha, mas diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação, às vezes parece que demora tanto tempo, mas quando você vence, você olha para trás e fala, a nossa leve e momentânea tribulação. Amados, Deus nos provou por 7 anos, e quando nos lembramos desses 7 anos, nós podemos dizer assim, a nossa leve e momentânea tribulação produziu para nós um peso eterno de glória muito excelente. Sabe por que Deus permite isso? Para que você deixe de olhar as situações, as circunstâncias com os olhos naturais, e cumpra o que está no versículo 18, leia junto comigo. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem,
porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Glória a Deus. Amados, que obra tremenda Deus faz conosco. Nas tribulações, Deus o está preparando para uma grande vitória. Elas são, amados, instrumentos eficazes, instrumentos infalíveis que Deus usa na nossa vida hoje, como usou na vida de José. Existem 7 etapas. Hoje, quando eu meditava a palavra, o Senhor me fez enxergar 7 etapas da vida de José, que eu quero dizer para você, podem servir certamente para a sua vida, para a sua casa, para os seus projetos. Primeira etapa da vida de José é que ele era um filho muito amado. O filho amado. José, amados, foi um filho que Deus deu para Jacó do ventre de Raquel. Raquel foi aquela mulher virtuosa pela qual Jacó trabalhou 7 anos de graça e depois recebeu a irmã dela e disse assim: não tem problema, eu a amo, eu a quero, ela é muito virtuosa, trabalho mais 7 anos de graça. Se eu perguntasse para os varões aqui, qual varão hoje ia olhar para uma irmã preciosa, virtuosa, que tem orado, esperando por um varão, e ia dizer assim: trabalho 7 anos de graça na igreja, na obra do Senhor, para poder me casar com essa varoa? Se eu pudesse assim falar, levanta quem está preparado para isso, todo mundo ia ficar sentado. 7 anos, pastor, 7 dias já está difícil. 7 dias, mas tem jovens que não esperam 7 minutos. 7 horas, então, uma eternidade. Tinha um ditado que eu ouvi muito, né? 2, na verdade. Vamos dizer assim, ó, nem bem morto, já enterrado, né? Nem acabou de morrer, já quer enterrar. Ouvi isso, quer dizer, não espera o tempo necessário, né? O outro, assim, nem bem pronto, já embrulhado, né? Então, amados, há uma pressa, uma precipitação, que é chamada de precipitação na vida espiritual, que faz com que a maioria de nós, literalmente, quebra a cara. Na vida espiritual, no caminhar de Deus, precipitou, vai quebrar a cara. Mas Jacó, por amor a Raquel, ele teve a paciência gloriosa de esperar 14 anos, trabalhando de graça, por aquela mulher. 14 anos sem salário. Que amor é esse? Que faz com que um servo sirva ao seu senhor 14 anos, apenas para casar com a filha do seu senhor. Quer dizer, para você jovem, as filhas de Deus são mais preciosas, ou tão preciosas quanto Raquel. Entenda isso, entenda isso. Jovem, você também é um filho amado, não de Raquel, mas um filho amado do Senhor. Por isso essa porção está sobre a sua vida. José, amados, ele era tão amado por Jacó, que Jacó fez para ele uma túnica listrada, e acendeu a inveja no coração dos irmãos. Mas ele jamais deixou de ser um filho amado. Hoje, quando nós vemos o Salmo 105, está lembrado do Salmo 105? O presbítero Paulo parou exatamente no versículo 15, onde ia começar a falar de José. Esse salmo depois ele traz toda a trajetória de José e de todos os servos de Deus que alcançaram vitória. Pois você medita nele, nós já o lemos. A segunda etapa da vida de José, ele era um filho muito amado. Primeira etapa. Segunda, as promessas de Deus para a vida dele. Amados, ele era um jovem muito amado, muito querido, muito temente ao Senhor. E Deus deu a ele uma visão quando ele trabalhava no campo. Quero dizer para você, meu amado, minha amada, Deus não gosta de ninguém ocioso. Deus não gosta. Deus gosta daqueles que trabalham. Seja um trabalho secular, seja um trabalho da obra de Deus. E principalmente no trabalho secular e na obra de Deus. José trabalhava menino, servindo ao seu pai, colhendo os frutos do campo, cuidando do rebanho. E um dia Deus deu para ele 2 visões, dizendo que ele seria grande, seria exaltado. Uma, mostrando que ele era um feixe de trigo, e que diante dele 11 outros feixes se dobravam.
dizendo que os seus 11 irmãos se dobrariam ou reverenciariam. Ele guardou aquilo, comentou com o pai. Todos ficaram boquiabertos. Aí Deus deu outra visão para ele, dizendo que ele era uma estrela brilhante, preciosa, e que diante dessa estrela, o sol, figura do pai, a lua, figura da mãe, e 11 outras estrelas se redobravam e perdiam a luz perante essa estrela tão brilhante. Quando ele contou essa outra visão, esse outro sonho, os irmãos se enfureceram, mas quem deu a promessa para ele foi Deus, e promessa de Deus não volta atrás. Não volta atrás. Amados, nós não podemos deixar de olhar para as promessas. Não importam as circunstâncias pelas quais estejamos passando, jamais deixemos de olhar para as promessas. Se nós olharmos para as circunstâncias, desistiremos, desanimaremos. Mas se olharmos para as promessas, perseveraremos. Caleb disse 45 anos depois: Josué, você se lembra que Deus prometeu para mim? Eu tinha 40 anos de idade quando Deus prometeu a terra. Eu tinha certeza que Ele me daria. Hoje eu tenho 85, estou tão forte como tinha 40. E eu vou tomar posse dessa terra porque foi Deus que prometeu. Quer dizer para você, está demorando? Alegre-se, continue crendo, porque promessa de Deus, se você permanecer fiel, ela não volta vazia. Porque a palavra de Deus, quando ela é liberada, ela vem como a neve dos céus, como a chuva dos céus, e faz regar a terra, e faz produzir a terra, e abençoa a todos. A palavra de Deus é liberada sobre a sua vida, para que você seja tremendo e poderosamente abençoado, porque você é filho amado do Deus Altíssimo. Terceira etapa, a humilhação familiar. Amados, eu não sei quantos aqui já foram rejeitados pelos irmãos, quantos aqui já foram traídos pelos irmãos, quantos aqui, amados, já foram humilhados na família, quantos aqui foram incompreendidos na família. Quando Jesus passou pela sua terra, Ele não foi compreendido. As pessoas conheciam Jesus, a sua família, mas não o honravam, não compreendiam que Deus estava operando na vida dele. Eu quero dizer para você, não se preocupe, se você tem passado tristeza, se você tem ficado perplexo por qualquer situação familiar, se os seus parentes, seus entes queridos não compreendem o mover de Deus na sua vida, não se preocupe. Também não compreenderam na vida de José. A humilhação que José sofreu levou os irmãos amados a maltratá-lo, a judiar dele e a vendê-lo como escravo. Eles foram vendidos, ele foi vendido pelos irmãos como escravo para o Egito. Levado por uma caravana de ismaelitas. Ismaelitas eram os filhos de Ismael, filhos de Abraão. Eles nem conheciam, nem entendiam isso, mas eram todos parentes. Os ismaelitas foram lá comprar José e o levaram como mercadoria para ser vendida no Egito. A túnica dele, de várias cores. Eles mataram um cabrito e embeberam aquela túnica no sangue. Levaram para Jacó e disseram assim: eis o que sobrou do teu filho amado. Diz a palavra que Jacó chorou compulsivamente, entristecido porque o filho do seu amor, o filho da sua velhice, havia morrido. José caminhou, e depois da humilhação familiar, passou pela quarta etapa, que foi o sofrimento e a escravidão. Amados, ele foi vendido como escravo, sofreu toda a humilhação também no Egito, mas ele foi fiel ao seu Senhor. Não estou falando de Deus, estou falando do seu patrão. Amados, nós precisamos ser fiéis e honrar os nossos empregadores. Nós precisamos ser fiéis e honrar aqueles que nos dão oportunidade de emprego. Nós precisamos servir aos homens como se a Deus estivéssemos servindo, diz assim a palavra de Deus. José fez isso, ele era escravo, mas Deus estava com ele em todo o tempo. Deus jamais o abandonou, amados. Deus estava com ele quando ele foi jogado na cova. Deus estava com ele quando foi tirado da cova. Deus estava com ele quando foi levado e vendido como mercadoria, vendido como escravo no Egito. Ele servia a Potifar, e diz a palavra de Deus que ainda como escravo, Deus prosperou o trabalho das mãos de José e abençoou toda a casa de Potifar por amor a José. Deus, quando coloca você no lugar e você é fiel, Deus abençoa tudo que está ao seu redor para honrar a sua vida e te colocar cada dia mais em lugares altos. Quantos creem nisso? Fala glória a Deus. Sabe por quê? Porque você é amado.
Você é especial para o Senhor. Aí José vai, amados, para a quinta etapa, as injustiças. Quem conhece a história sabe que ele foi acusado de um crime que não cometeu. Foi acusado de assédio sexual. Já tinha naquele tempo, amados. Ele foi acusado de assédio sexual. Era mentira, mas quem o estava acusando era a esposa de Potifar. E diz a palavra que Potifar ficou enfurecido, até porque ele havia confiado em José. Colocou toda a sua casa, todos os seus bens nas mãos de José. E Deus havia prosperado a trajetória de Potifar, honrando-o ainda mais. José foi injustiçado, acusado de um crime que não cometeu. E foi lançado no pior momento da sua vida, na sexta etapa da sua vida, que foi a prisão. Eu queria que você fosse comigo em Gênesis, entendesse isso agora, mano. Gênesis capítulo 39, versículo 20, diz assim a palavra de Deus: E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. Leia comigo agora. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. Bem forte agora. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Você pode dar uma glória a Deus? Amados, para os servos de Deus, para os filhos amados de Deus, estou falando de mim e de você, não existe lugar onde nós possamos ser colocados que Deus deixe de operar. Não importa o que esteja acontecendo, eu quero que você tenha certeza, meu amado e minha amada, que Deus está no controle, e aonde Ele permitir que você esteja, Ele estará com você, em todo tempo, em todo tempo. Amados, dificilmente você vai ver alguém que Deus prosperou no cárcere. No cárcere, amados, muitas vezes Deus opera para que nós venhamos a conhecer a palavra, ter intimidade com Ele, sermos totalmente dependentes dEle. Deus opera dessa forma para forjar em nós um caráter cristão. Deus permitiu, como permitiu na vida de Paulo e de Silas. Eu disse ainda agora há pouco, eles estavam presos, mais perto da meia-noite, ao invés de estar murmurando, ao invés de estar desistindo, ao invés de estar negligente, como muitos de nós fazemos muitas vezes, diz a palavra de Deus que eles louvavam e cantavam hinos de louvor ao Rei da Glória. Amados, nós precisamos entender esse propósito de Deus. José estava na prisão, mas Deus estava com ele. Deus sempre vai estar conosco, amado. Podemos ser perseguidos, mas não seremos destruídos. Podemos ser injustiçados, mas não seremos, amados, desanimados. Deus vai nos manter em porções benditas, porque grande é a obra que Ele tem sobre as nossas vidas. Primeira etapa, o filho amado. Segunda, as promessas. Terceira, a humilhação familiar. Quarta, o sofrimento e a escravidão. Quinta, as injustiças. Sexta, a prisão. O que está faltando para a vida de José? A exaltação e a honra. Todo esse caminho de José, Deus permitiu para que ele pudesse chegar nessa sétima e definitiva etapa da sua vida. Deus jamais se esquecerá daquele para o qual Ele tem promessa. Vou perguntar de novo, quantos aqui tem promessa? Deus, levante a mão para a glória a Deus. Irmãos, eu não sei em qual etapa você está, mas tenha certeza, Deus está no controle. Deus está no controle, ninguém pode tocar em você. Foi lido o Salmo hoje, não toquei nos meus ungidos, nem nos meus profetas. Amados, quando Deus levanta alguém para trabalhar na sua obra, quando Deus levanta alguém para fazer diferença no reino espiritual, no reino natural, Deus opera poderosamente e ninguém pode impedir a vitória daquele que foi levantado. É a palavra de Deus. Exaltação, acompanha comigo, amado. Mas chega nesse tempo, diz a palavra que quando José estava preso, foram dois
servos de Faraó, o copeiro e o mordomo. Diz assim, que José interpretou os sonhos deles, e quando revelou os sonhos, ele falou no versículo 14 do capítulo 40. Diz assim: porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Porque de fato, fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito, para que me pusessem nesta cova. Quando ele revelou, interpretando os sonhos desse servo de Faraó, ele disse para esse servo: não esquece de mim não, viu? Mas quantas vezes nós passamos situações na nossa vida, olhamos para a pessoa que está naquele momento da nossa vida, falamos assim: olha, não esquece de mim, lembra de mim, me indica aí para uma situação, me indica para o emprego, olha, se puder, me indica lá para o seu patrão, me coloca no seu negócio, me dá uma oportunidade, lembra de mim. Versículo 23, leia comigo. 40 a 23 diz assim: o copeiro mor, porém não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Maldito o homem que confia no homem e cuja força está no próprio braço, mas bem-aventurado o homem cuja confiança e cuja esperança é o Senhor. A palavra de Deus não diz está, é o Senhor. Sabe o que significa isso? Ninguém está lembrando de você. Você recebeu promessas de homens, você recebeu promessas do seu emprego, você recebeu promessas de pessoas próximas, e essas pessoas se esqueceram de você. Descanse o seu coração, Deus não se esquece de você. O Deus do impossível não se esquece de você. Não se preocupe. Às vezes nos frustramos, amados, às vezes deixamos de vir à igreja, porque o pastor, o presbítero, um oficial, um irmão, fez algo, prometeu algo, não conseguiu cumprir, falou alguma coisa, depois não teve condições de cumprir, e às vezes falamos assim: eu não vou lá, porque fizeram a promessa, não deu certo, não cumprir. No trabalho, quantas vezes no trabalho, amados, quantas vezes nós ficamos esperando o currículo que nós encaminhamos para um amigo, para alguém que tem bons relacionamentos, e não vem a resposta. O copeiro mor se esqueceu de José, mas Deus estava com ele em todo o tempo. É assim ainda hoje na nossa vida, amado, creia nisso, porque há um tempo estabelecido por Deus para nos exaltar, nos colocar em lugares altos. Amados, há tempo estabelecido para todas as coisas. Há tempo de plantar e tempo de colher, há tempo de falar e tempo de ficar calado, há tempo de chorar, mas também há tempo de rir, de se alegrar, porque é chegado o tempo da vitória. Amados, você não depende do copeiro mor, você não depende de alguém que se lembre de você. Tudo que compete a mim e você é permanecermos firmados na palavra, ligados nas promessas, não olhando para as circunstâncias, mas contemplando o mover de Deus. Nós temos que chegar na porção de Jó, que diz: Senhor, eu agora não te conheço mais de ouvir falar, agora eu posso com os meus olhos contemplar o mover das tuas mãos em meu favor. Eu sei que tudo pode, Senhor, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Amados, nós não precisamos ficar, como diz a palavra, o salmista diz assim: fui moço e agora sou velho, todavia nunca vi desamparado justo. Você pode dar uma glória a Deus? Amados, Deus não desampara os seus filhos. Preste atenção agora: nem a sua descendência a mendigar o pão. A sua descendência será bendita na terra. A sua descendência fará diferença na terra, porque a sua descendência será chamada, como diz o profeta Isaías, semente bendita do Senhor, para a glória do Deus Altíssimo. Nós não dependemos de nenhum copeiro mor, porque se Deus tem promessas para as nossas vidas, Ele vai cumprir. Se necessário for, Ele toca no maioral. Ele toca no maioral. Acompanha comigo, diz a palavra de Deus, capítulo 41, versículo 1. E aconteceu que ao fim de 2 anos,
2 anos inteiros. Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio, e teve os sonhos, amado, das vacas gordas comidas pelas vacas magras, das espigas gordas comidas pelas espigas magras. Mas quero lembrar para você esse detalhe: o copeiro mor se esqueceu de José, e passaram-se quanto tempo? 2 anos. 2 anos. José no cárcere, olhando para as promessas, na certeza que um dia Deus o levantaria. Deus vai e toca em Faraó, dá um sonho para Faraó. Faraó chama os seus magos, seus adivinhos, seus maiorais, os astrólogos, chama todos. Ninguém consegue decifrar. Aí o Espírito Santo chega para aquele que foi abençoado, para aquela vida em cujo coração você plantou uma semente, para aquela situação onde você fez um plantio. Quer dizer para você, tudo que você plantou na sua vida, não importa qual tenha sido o tempo, tudo que você plantou com sinceridade, integridade de coração, Deus fará prosperar, e um dia você vai colher, porque há tempo de plantar e há tempo de colher. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de amanhã, é isso que diz a palavra, você o achará. É isso? Depois de muitos dias, nós não sabemos quanto tempo. Amados, às vezes nós semeamos em situações, e às vezes esperamos que a colheita seja logo em seguida. Isso não ocorre. Mas muitas vidas, inclusive a minha vida, tem colhido hoje frutos de semeaduras feitas há dezenas de anos atrás. 10, 20, 30 anos atrás, nós fizemos semeaduras e estamos colhendo hoje o fruto. Sabe o que significa isso? Deus não se esquece nem das suas sementes. Não é vão o seu trabalho no Senhor, creia nisso. Deus não se esquece da obra das suas mãos. Deus não se esquece da sua liberalidade. Deus não se esquece da sua voluntariedade. Também Deus não se esquece dos seus votos. Você também não pode esquecer os votos. E Deus vai e sopra pelo poder do seu Espírito no ouvido do copeiro mor, fala assim: ei, Faraó teve um sonho. E diz a palavra de Deus, versículo 9: então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. E conta tudo o que aconteceu com ele. E diz assim no versículo 12: e estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes, interpretou-nos os nossos sonhos. A cada um interpretou conforme o seu sonho, e como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou o Faraó, e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova. Leia comigo agora. E barbeou-se, e mudou as suas vestes, e veio a Faraó. Sabe o que significa isso? Haverá um tempo em que Deus vai te tirar do lugar onde você está, onde você tem passado por provas, lutas, tribulações, humilhações, onde você não tem sido compreendido. Você tem que estar pronto. A hora que Deus chamar, muda as vestes, se prepara, que chegou o tempo da sua exaltação, chegou o tempo da colheita. José foi colocado em lugares altos, diz a palavra de Deus. Faraó ficou maravilhado com tudo o que aconteceu, e disse Faraó, no versículo 38, e disse Faraó a seus servos, Gênesis 41, 38, e disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Sabe o que significa isso? Sabe qual é a grande diferença na nossa vida, amados? Não é o nosso conhecimento, não é, amados, a nossa formação, não são as nossas habilidades, por mais que elas sejam importantes em tudo. O que faz de fato diferença na nossa vida se chama Espírito Santo de Deus. Acharíamos um varão como esse, em quem há o Espírito excelente, o Espírito de Deus. Amados, conserve a presença do Espírito Santo na tua vida, que Deus vai colocar em lugares altos. E sabe o que é melhor? Quando chega o tempo da vitória,
Diz assim, versículo 50. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que ele deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Diga assim comigo: Manassés, o bálsamo que cura as feridas e nos prepara para a vitória. Amados, o primeiro filho de José recebeu esse nome Manassés. Deus quer nos colocar em lugares altos. Deus quer honrar as nossas vidas. Mas Deus precisa, concomitantemente, tratar o nosso coração. Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho. Amados, foram 13 anos entre escravidão e prisão. E de todo o mal que lhe causou a casa do próprio pai. Está falando dos irmãos. Amados, nós não podemos caminhar carregando em nossas vidas feridas que foram feitas, não importa em qual tempo da nossa vida. Amados, Deus não vai nos colocar em lugares altos, e se colocar, nós não poderemos desempenhar a contento, se não estivermos com o coração sarado, com as feridas emocionais curadas, tratadas. Nós não podemos caminhar chorando pelos cantos, murmurando em todo tempo. Há um tempo em que Deus estabelece na minha vida e na sua, um tempo bendito chamado Manassés. Haverá de nascer esse tempo em nossas vidas, o tempo em que os nossos corações são curados, o tempo em que as feridas são cicatrizadas. Elas estão lá, nós sabemos que existiram, mas já não dói mais. Já, amados, já não sofremos mais por elas. Apenas temos essas feridas ainda para dizer assim: estas feridas são as marcas do caráter de Cristo em minha vida, feitas por Deus no tempo da prova, das tribulações, no tempo em que Ele forjava a minha vida, o meu caráter, para que eu pudesse permanecer inabalável, ainda que as circunstâncias continuassem contrárias. Mais importante que tudo isso, você não pode estar em lugares altos, guardando mágoas, rancor, sentimentos e raízes de amargura, sentimentos de rejeição. Você não pode, meu amado, minha amada, você não pode ser colocado em lugares altos, porque se o seu coração não for curado, você vai fazer com que todos que estiverem abaixo de você sofram o mesmo que você sofreu. Você vai usar o poder não para equilibrar, não para abençoar. Você vai usar o poder para oprimir. E servo de Deus não trabalha com opressão. Servo de Deus trabalha com amor, com compreensão, com perdão. Manassés, é tempo de curar as feridas. Amados, esse homem que pôs o nome do seu filho, ele nem perguntou para a mãe qual nome teria o filho, não. Ele falou: esse filho veio porque através dele, dessa vitória, dessa conquista, Deus cura todo o meu coração e faz esquecer de todo o tempo de prova, de humilhação, de escravidão, de prisão. E Ele me coloca em lugares altos, para que eu possa honrá-lo, não apenas agora, mas para todo sempre. Há um lugar especial preparado para a sua vida, meu amado e minha amada. Mas Deus só vai poder completar essa obra o dia em que você disser para si mesmo: eu estou vivendo o tempo de Manassés. Deus está me curando, Deus está me restaurando, Deus está me fortalecendo. Eu consigo caminhar lado a lado com aqueles que me injuriaram, com aqueles que me caluniaram, com aqueles que não me compreenderam, com aqueles que me injustiçaram, com aqueles que escarneceram de mim. Não se preocupe, diz a palavra que às vezes fomos colocados como espetáculo, para opróbrio, para vergonha, mas para cada dia de vergonha, diz a palavra, Deus lhe dará dupla honra. Receba sobre a tua vida essa promessa. É tempo de você viver o Manassés de Deus na sua vida. É tempo de você viver essa porção. Versículo seguinte: Deus deu 2 filhos,
Primeiro foi Manassés, curando o coração, preparando para a vitória. Versículo 52, leia junto comigo. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse, leia bem alto agora: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Você pode dar glória a Deus? Sabe onde Deus vai exaltar você, onde vai prosperar você? No lugar onde você está plantado. É onde você está, onde Deus te colocou. Ali você vai ser honrado, você vai ser exaltado. Amados, há tempo de Manassés, mas há tempo de Efraim. E Deus está estabelecendo para nós, para aqueles que creem, para aqueles que perseveram, para aqueles que permanecem firmados, para aqueles que não murmuram, é chegado o tempo de Efraim. Deus te fará prosperar na mesma terra onde ninguém te compreendia, onde às vezes você passava, as pessoas faziam como fizeram com Jesus, meneavam a cabeça, viravam a cabeça. Pessoas olharam para a sua vida e disseram assim: ai, está vendo? Diz que é crente. Olha, está vendo? Falou que foi Deus que abriu essa porta. Ó, está vendo? Falou que foi Deus que o colocou nesse lugar. Não se preocupe com os escarnecedores. Não se preocupe com o que os ímpios acham da sua vida. Honre-os. Se você serve alguém que é ímpio, sirva como se a Deus estivesse servindo. Faça a sua parte, porque Deus está preparando para a sua vida esse tempo de conquista, de vitória, de honra e de prosperidade, chamado o tempo de Efraim. Deus te fará prosperar, e Deus quer te colocar em lugares altos, mas você precisa deixar o seu coração ser tratado. Amados, a promessa de Deus é tão gloriosa, que quando chega o tempo de Efraim, Deus faz novas todas as coisas, porque a glória da segunda casa, a glória do segundo estado, a glória do novo tempo, o tempo do melhor vinho, será um tempo em que você se alegrará poderosa e gloriosamente, dando graças ao Deus de toda a terra. Foi da semente de Efraim que Deus trouxe aquele que faria com que o povo de Deus tomasse posse da terra prometida. Vamos comigo lá no livro de Números. Eu quero encerrar com essa palavra. Livro de Números, capítulo 13. Números capítulo 13 diz assim: E falou o Senhor a Moisés dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E estes são os seus nomes. Primeiro, da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur. Segundo, da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori. Terceiro, da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Da tribo de Sacar, Gigeal, filho de José. Leia comigo agora bem alto. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Para um pouco, vamos lá no 16 agora. Leia junto comigo. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Você pode dar uma glória a Deus? Josué é da semente de Efraim. Sabe o que significa isso? Você também é da semente de Efraim. Sobre a sua vida tem essa promessa de Deus. Se você já viveu um Manassés, se as feridas foram tratadas, foram curadas, se você recebeu de Deus o dom de perdoar, o dom de caminhar a segunda milha com aquele que obriga a caminhar a primeira milha, se você está sendo tratado e curado, Deus está operando nesse tempo de Manassés para fazer você esquecer do seu passado, porque o seu futuro será muito melhor. Melhor é o dia de amanhã do que foi o dia de ontem e o dia de hoje. O melhor sobre a sua vida ainda está por vir, porque Deus está no controle. E você tem essa semente do tempo de Efraim. Você é da semente bendita de Efraim, como foi Josué, ao qual Deus deu ordem dizendo: cerca a cidade de Jericó, porque as muralhas cairão. Sabe o que significa isso? Você que é da semente de Efraim,
não ficará sobre a sua frente muralha alguma, porque o Senhor é contigo, e tu é a vitória, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Você pode glorificar a Deus, colocar em pé na presença do Senhor, porque grande é a vitória de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai.